Fala, Legião X, estamos mais uma vez aqui multiplicando as suas chances de aprovação. Eu sou o professor Zé Boni, não se esqueça disso, e hoje eu estou aqui com a presença ilustríssima do meu irmão, amigo e outras coisas, Gabriel Feitosa. E nós estamos aqui, gente, agregando valor à lógica do X da questão. E hoje nós vamos trazer para vocês aqui uma aula interdisciplinar abordando o seguinte tema: a indústria e a economia brasileira, fazendo uma varredura aí para exatamente da segunda metade do século XIX e nós vamos até o período atual falando um pouquinho de Lula. E aí, Gabriel, o que você tem para trazer para gente? Falei, galera X, primeiramente é um prazer estar aqui. Galera, a gente começa falando da Era Mauá, um momento aí que a gente tem que situar no segundo reinado brasileiro, Dom Pedro II, um momento em que a própria pressão da Inglaterra no Brasil é muito forte para a substituição da mão de obra. A gente está percebendo aqui, a abolição da escravidão vai acontecer, né, quase 40 anos depois, né, do próprio início, né, dessa era de surto industrial. A gente não pode falar numa revolução industrial nesse momento, né, porque pequeno acréscimo das questões da manufatura no Brasil. As pressões inglesas aqui são grandes para substituição de mão de obra. Você já percebe que o Brasil está abandonando a mão de obra escrava, inserindo a mão de obra livre, uma classe média brasileira que começa a crescer. Então, para a nossa economia é muito importante, né? Porque você começa a gerar estímulos à compra de produtos dentro do próprio Brasil, do próprio mercado interno. Então o Mauá não tem uma importância só na questão da manufatura, né, gente? Da indústria, né? A gente percebe aqui a questão da estrada de ferro, que é criada no Rio de Janeiro, a própria questão da companhia de gás, iluminação pública, mas ele também dinamiza a nossa economia interna, né? Interessante lembrarmos aqui, pessoal, que a partir de uma hora você entende por que São Paulo é tão importante assim. A partir daqui nós vamos ter uma grande atração de imigrantes europeus, supostamente mais qualificados do que esses escravos que aqui nós tínhamos que estão sendo libertos. Além disso, como o Gabriel falou, muitas pessoas acentuam um mercado consumidor abundante, logo nós vamos ter muita gente, nós vamos ter uma mão de obra barata, e aí São Paulo vive, na verdade, esse boom demográfico. É a partir daqui que você começa a entender, né, essa importância que São Paulo ganha. Um alto investimento na infraestrutura, né, permitindo uma intensa articulação dentro dessa lógica. Lembrando que Mauá estava preocupado, pessoal, em agilizar o seu processo de exportação, né? Isso tem que ficar claro, né, Gabriel? Com certeza. A gente percebe aqui, né, como a questão do Brasil, né, servindo dentro do mercado global em relação à Europa, já saiu um pouco desse eixo entre Rio de Janeiro e Moçambique, Angola, né, porque era o eixo central ali da economia do tráfico negreiro. Agora o Brasil começa a participar de uma lógica mais global dentro desse capitalismo que está caminhando aqui para um capitalismo especulativo aí no início do século XX, outras eras do capitalismo aqui. Vamos lembrar que a Inglaterra está passando pela sua revolução industrial. Então as pressões inglesas aqui para que o Brasil comece a atender a lógica global do capitalismo, começa a acontecer cada vez mais. Fala, galera X, então agora você precisa entender o quê? E mudou, gente. Aqui é Thiago Feitosa agora com vocês para tratar de um detalhezinho sobre a Era Mauá, o surto industrial, que é importante a gente saber. Você precisa entender que o Mauá ele não recebe, aliás, um apoio das elites fundiárias que eram muito poderosas politicamente no Brasil. Por quê? O Mauá ele começa a incentivar o processo de industrialização e com isso você tem uma elevação das tarifas sobre produtos importados para o Brasil, né? Em torno de 60% de produtos que o Brasil já fabricava aqui e na casa de 30% sobre produtos que o Brasil não fabricava, ou seja, uma tentativa de estimular o mercado interno. E é importante você notar esse sintoma, que está fazendo aniversário esse ano. Você percebe que toda vez que o Brasil tenta se fechar mais para o mercado externo, vem algum tipo de retaliação estrangeira. Nós vamos falar disso adiante e eu vou te lembrar disso. Perceba que no momento em que o Brasil tenta criar uma industrialização mais autônoma, a Inglaterra e outros países que exportavam bens manufaturados para o Brasil boicotam o café brasileiro. E essa dificuldade de escoamento do nosso café faz com que as elites fundiárias pressionem o segundo reinado e não dão o apoio direto que o Mauá precisava. Por isso que você diz que isso não é um processo efetivo de industrialização, e sim um surto industrial. Um outro saldo que o Mauá deixa para o Brasil, esse positivo, é a questão da ferrovia, né, gente? Especificamente no caso do Rio de Janeiro, a criação da FCB, Estrada de Ferro Central do Brasil, onde você começa a ter um escoamento da produção a partir da região central da cidade para as periferias, Zona Oeste, Baixada Fluminense,
formando os primeiros distritos industriais. Então, o primeiro perfil de periferização que você observa interna à cidade do Rio de Janeiro ocorre justamente com o advento da Era Mauá. Galera, agora é importante a gente retomar uma ponte interdisciplinar, né? E aí a validade desse trabalho, para a gente pegar a Primeira Guerra Mundial, né, pessoal, que é de 14 a 18, onde o Brasil ele vai passar por um novo momento de substituição de importações, né? A Europa arrasada, em crise, né, envolvida na guerra, ela não tinha condições nem de fornecer produtos para o Brasil e o Brasil muito menos de exportar produtos para a Inglaterra, principalmente produtos agrícolas, né? Então o Brasil precisou entrar numa nova realidade produtiva e econômica para poder se adaptar a esse mercado, né, que demandava, né, outros tipos de produtos, outras circunstâncias estavam sendo apresentadas, né? Então é mais um momento onde o Brasil vai precisar reequipar a sua indústria e incentivar esse cenário de produção. Pois é, Thiago. Analisando a Primeira Guerra Mundial nesse contexto histórico, né, de 14 a 18, como ele bem colocou, a gente percebe que aí o Brasil não tem uma participação muito, vamos dizer, violenta e efetiva no conflito. A participação do Brasil é bem tímida. Então ele participa ali de maneira até como um espectador. Como a própria economia interna na Europa estava ali passando por dificuldades, a gente percebe que o Brasil acabou atuando como um importante elemento de exportação, né? Exatamente com a indústria de base, bens de consumo duráveis e não duráveis, para atender a indústria da guerra, mas também para atender uma indústria do cotidiano europeu, né? Com a morte do arquiduque Francisco Ferdinando, que dá início a essa guerra, você percebe uma polarização de forças. Já a Alemanha aqui, passando por um processo de industrialização interno desde a época do Bismarck, né, com a unificação, uma grande potência nesse período. Você percebe que aqui, politicamente, o Brasil está dentro da República Velha. Vamos lembrar, né, está passando ainda por um surto da borracha, a aquisição do território do Acre, no norte do Brasil, né, aqui com o Barão do Rio Branco, a diplomacia brasileira. É um momento que a nossa economia vai começar a atuar de maneiras mais diversificadas. Perfeito. E vale a pena, pessoal, lembrar que tanto a questão da tarifa Alves Branco lá na Era Mauá, quanto a Primeira Guerra Mundial, são temas que fazem aniversário em 2014 e requerem uma atenção especial sua para o vestibular. E aí, pessoal, retomando aqui, né, a gente entra agora num período mais famoso na industrialização do Brasil, que é a chamada Era Vargas. A partir da chamada Revolução de 30, né, esses grupos de oposição à política do café com leite, que vigoravam no Brasil desde a República Velha, né, Vargas representando aí os gaúchos, toma o poder e um golpe, verdadeiro golpe, não é eleito de forma democrática, e inicia aí até a 45 a sua chamada Era, em que ele vai se afirmar cada vez mais como um líder autoritário. Percebemos aqui, gente, que economicamente o Vargas ele vai proteger a economia. Essa é a principal característica da economia varguista. O protecionismo, o nacionalismo, essa ideia do ufanismo, né, de proteger o Brasil em relação a ameaças estrangeiras. Vamos lembrar que aqui estávamos passando por uma crise do capitalismo liberal, não é isso? Os americanos acabaram ali sentindo na pele o problema do liberalismo e o Brasil vai passar por esse momento com o Vargas literalmente se desfazendo, queimando o café, né, para dar conta do controle do seu preço e vai tomar mais uma vez a ideia da política de substituição de importações. Perfeitamente. Então vamos lá, pessoal. Mais uma vez, o Brasil está sem mercado, ou seja, o mundo todo está em crise. Então vamos vender o nosso principal produto para quem? Não temos para quem vender. Vargas nota essa fragilidade da indústria, né, e da economia brasileira. Então ele sabiamente pega o excedente do café e investe na nossa indústria de base. Pessoal, facilzinho. Quero lembrar indústria de base e eu quero lembrar de Vargas. Facilita? É claro que eu facilito. Você vai lembrar da regra das 3 Gs, não é isso? Metalurgia, siderurgia e energia. Vai ficar muito mais fácil. Então vamos lembrar aqui essa indústria de base, ó. Companhia Vale do Rio Doce, né? Vai ser esse o primeiro princípio, explorando áreas importantíssimas como o quadrilátero ferrífero. Mais uma vez, investimentos voltados no sudeste brasileiro. Cabe lembrar aqui também da Serra dos Carajás, que vai ser intensificada anos depois. E aqui, ó, Companhia Siderúrgica Nacional em Volta Redonda. Pessoal, a importância que você tem para o aço, ou seja, sem essa indústria, nós não vamos ter as demais. Voltando aqui, nós vamos lembrar que é a partir de Vargas que vamos intensificar esse êxodo rural, ou seja, o campo está carente de mercado de empregos, não é isso? E aí nós vamos ter essa população migrando
para o urbano. A vida urbana vai ser acentuada nesse período, não é isso, Bel? Vale lembrar, Zé, que aqui a gente também tem a Fábrica Nacional de Motores, né? Intensificando já o início da nossa indústria automobilística, principalmente dos caminhões. Beleza que lá na frente essa indústria vai acabar sendo vendida para o capital estrangeiro. Mas a gente percebe aqui, ó, fábricas estatais, nacionais, criando um tipo de sociedade, né? O proletariado brasileiro. E lá na frente o Vargas vai fazer o quê, né? Vai se aproximar desse grupo de trabalhadores, uma política paternalista, populista, criando uma série de leis para embasar a sua base de eleição, né? Para dar ali o seu alicerce para se estabelecer no governo. Então aqui, gente, economia, política e sociedade caminham lado a lado. Importante lembrarmos também, né, que nessa política Vargas, que nós precisamos dar base à sociedade. Então surge aqui Senac, SESI, SESC, isso tudo para qualificar esse profissional, esse brasileiro, para que ele possa se inserir nessa lógica. Lembrando que é uma lógica completamente fordista, um trabalhador especializado e não altamente qualificado, né, Isabel? Pois é. A gente pode avançar agora para o governo democrático, né? Porque a era Vargas, gente, não se engane, né? Ela não se estende até 54. Na verdade, são dois governos bem distintos, porque aqui você tem uma característica mais ditatorial. Vamos lembrar que de 37 a 45, Vargas governa na tutela do Estado Novo, ou seja, fim dos direitos democráticos. Quando ele é afastado em 45, vamos lembrar, após a Segunda Guerra Mundial, que ele lutou ao lado dos americanos, né, se aproveitando do sucesso econômico dos governos norte-americanos, ele retorna, como próprios jornais na época disseram, né, nos braços do povo. Em 51, de maneira democrática, eleito pela primeira vez, o Vargas eleito em voto direto no Brasil. E é aqui que você tem o estabelecimento dessa indústria energética no Brasil, né? Muitos se enganam, galera, acabam colocando a Petrobras e a Eletrobras dentro da própria era Vargas, mas não. Essa é uma criação posterior, né? Vem só na fase democrática. E nota-se aqui, né, galera, importantíssimo, um dos principais gargalos até a atualidade brasileira. Desde o governo Vargas, que no Brasil investe certamente em energia, e ainda nós temos aí esse total colapso dentro da nossa economia. Importante lembrar que a Petrobras, ela é hoje uma empresa energética, né? Ela teve a sua base toda voltada para o petróleo, mas hoje ela é um hold, né? Atuando em várias áreas, e é a partir de Vargas que nós vamos ter esse pontapé inicial. Questãozinha importantíssima na hora da prova. Se eu quero um país industrializado, eu necessito fortalecer a minha indústria energética. Pessoal, voltei. E voltei por quê? Para lembrar você, eu te prometi, toda vez que o Brasil tentar fechar as suas portas para o capital estrangeiro, ou pelo menos dificultar essa influência, dificultar essa infiltração, criando um modelo industrial um pouco mais autônomo, você percebe que vai acontecer o quê? Uma retaliação estrangeira. Gente, estranhamente o Vargas aparece morto logo após ele começar uma política de uma retomada de autonomia e busca por um nacionalismo econômico. Essa é uma lógica que você deve entender como uma perversidade do capital estrangeiro. Por quê? A busca por um controle. Não se engane. A América Latina, pessoal, é Big Stick, é doutrina Monroe, são filosofias estadunidenses de controle geopolítico, geoeconômico, geoestratégico. Quando algum país latino-americano tenta fugir desse perfil, leia-se Chile, leia-se Paraguai, leia-se Brasil, a gente vai pagar o pato por isso e você vai ter uma intervenção do capital externo, claro, depois abrindo as portas para um governo muito mais solícito a essa interferência. Então, pessoal, agora para voltar e justamente demonstrar esse revezamento entre governos que nacionalizam a economia e governos que entregam, né, que são entreguistas para o capital estrangeiro, trouxemos o nosso bom Juscelino Kubitschek, né, pessoal, que vai governar aí de 56 a 61. Na verdade, Juscelino Kubitschek foi um dos grandes atores nocivos na história econômica brasileira, uma vez que ele representa o quê? A abertura plena para o capital internacional, né? Eu sei que o Zé Bono está aqui fazendo caras e bocas porque ele vai defendê-lo, mas eu devo dizer uma verdade para vocês. O JK é o cara que vai, primeiro, rodoviarizar a economia brasileira com uma maciça entrada de empresas estrangeiras. Ah, Thiago, mas isso não é positivo? Óbvio que não. No momento que você abre para o capital em empresas transnacionais, você impede que empresas brasileiras, genuinamente, como o Vargas tentava fazer, pudessem crescer e nascer naquele momento. Inclusive, o JK vai ser
o presidente que vai gerar a dívida externa ultrapassando a casa dos bilhões, com 3 bilhões de dívida externa no encerramento do seu mandato. Isso é um verdadeiro câncer para a economia nacional, que até hoje nós temos que assimilar com transportes caros e com 65% das cargas brasileiras transportadas de caminhões, né, Zé Bonner? O seu querido aí, ele é um problema verdadeiramente, né? Na verdade, não é um quadro assim tão sério, né, pessoal? A gente tem que entender a gênese, na verdade, desse processo. O JK, ele pega uma economia que já vem capengando aí, ele precisa se aproximar desse capital externo, que vai trazer para a gente a tecnologia possível para um desenvolvimento. A gente nota numa estrutura extremamente organizada, a lógica do tripé, né, de JK, é claro, onde nós temos o capital nacional e estatal financiando o transporte e o setor energético. Nós voltamos a ver aqui essa necessidade, né, de expandir esse processo aí com a hidrelétrica de Paulo Afonso, essa obra que vai ser levada à frente, dando verdadeiramente uma dinamização na produção energética brasileira. Peraí, Zé Bonner. Então, ele financia o transporte com as rodovias para abrir para o capital externo privado trazer as automobilísticas? Eu não entendo isso, gente. Então, a Volks, a Ford, a Fiat, a GM vão ter estradas novinhas feitas com o capital do brasileiro? É isso que você está dizendo, Zé Bonner? Na verdade, as empresas externas, né, esse período vai ser marcado aqui pelo período Volks, elas vão ficar tão felizes com isso que vão prestar homenagens. Está aí o carro Brasília, né, reverenciando a capital, né, desse novo, esse homem que vai, na verdade, desenvolver esse interior brasileiro, né, vai fazer com que essa rota de investimento ele seja variado. É claro que acaba permitindo uma facilidade para esse capital externo, a gente nota isso, mas não é uma coisa assim tão assustadora. A gente precisa lembrar que é a partir do JK que nós vamos ter a SUDENE, não é isso? A Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste. Investimentos na área que Josué Castro chama de região problema, tentando aí reduzir as desigualdades regionais. Tem lá o seu lado bom, Thiago. Realmente, né, gente? Colocando estradas, né, que dos meios de transporte existentes é o mais caro, né, gente? Quase 10 vezes mais caro que a hidrovia. Aí você fala, no Brasil não pode ter hidrovia. E as ferrovias? 3 vezes mais caro que uma ferrovia. Mas é claro, né, pessoal? O cara que quer dizer que em 50 anos, em 5 anos vai compensar uma desigualdade tecnológica de 50 anos, é claro que ele quer fazer as coisas a toque de caixa. Então a rodovia acabava sendo a estratégia mais interessante. Agora, a Coreia do Sul, mestre Zé Bonner, tem a Kia e a Hyundai patrocinando Copa do Mundo. E cadê a empresa nacional, mestre, de automobilismo? Eu não estou vendo, né? O legado do JK tão maravilhoso. Na verdade, a gente nota que o capital nacional aqui, ele é favorecido, né, novamente pela estrutura rural. A gente nota que a nossa elite não estava preocupada em verdadeiramente ter esse viés urbano, e eles concentram investimento no calçado, os alimentos, né, galera? A gente nota ainda esses grandes latifundiários e na indústria farmacêutica. A gente precisa lembrar que a construção de Brasília, essa capital próspera, né, que representa um avião, né, ou seja, um país pronto para decolar, talvez não muito, a gente nota que aí esse processo de interiorização, né, que é na verdade uma forma de se defender a fronteira interna brasileira, e já estamos falando também de uma espécie de fuga, né, desses grandes centros urbanos que poderiam fazer aí uma espécie de revolta contra o seu governo, uma espécie de defesa aí. É interessante também frisar, pessoal, só para finalizar nesse bate-bola maravilhoso que a gente está trazendo para vocês, que Brasília tem um perfil onde o centro, né, urbano principal tem uma extrema organização e planejamento, porém uma periferização extremamente miserável, né? Esse é um detalhe que a gente deve atentar aí para o vestibular, porque houve uma atração de mão de obra muito grande para a construção da cidade e essa mão de obra acabou sendo segregada socioespacialmente para as margens, né? Formando as cidades satélites empobrecidas, como Ceilândia, Sobradinho, onde o poder aquisitivo é bem mais baixo que na capital, né? E claro, aquela população que vai ser denominada como os candangos, né, mestre? Mas aí você já tá falando o Oscar Niemeyer, aí tu já tá arrumando briga. Mas olha só, o Niemeyer ele gosta de cimento, né, mestre? Adora aquelas obras caras, faraônicas, isso é um problema, né, velho? Galera, então, a gente vai agora para o nosso próximo período econômico brasileiro, a ditadura, o regime militar que se estabeleceu aí no golpe de 64. Vale lembrar, né, gente,
que após aí o Juscelino Kubitschek, nós percebemos os governos de Jânio Quadros e João Goulart, dois governos muito curtos, né? Porque o próprio Jânio Quadros acaba renunciando de maneira inexplicável, realmente um presidente muito exótico na história, uma figura muito exótica, né? Inclusive o Jânio Quadros nunca completou nenhum mandato na sua história política de vida. Impressionante, né? E chegou a presidente, né? Isso que é mais incrível. E o João Goulart, que acabou governando num período muito conturbado, com aquela questão do esquerdismo, a ascensão aí dessa histeria anticomunista no contexto global, e acabou sofrendo golpe. Galera, de maneira mais sintética, a gente percebe que a ditadura militar, ela tem características protecionistas de intervenção, mas ao mesmo tempo também características dentro desse mote que já vai ser chamado, né, nos anos 80 de neoliberal. Então nós percebemos que os governantes militares tomam características um pouco híbridas na questão econômica, mas o que prevalece é exatamente o entreguismo, né? A entrada cada vez maior de capital externo. O PAEG, né, é um momento em que você tem alianças com os Estados Unidos, vale lembrar aqui da questão da aliança com o próprio presidente Kennedy, Aliança para o Progresso, uma questão, né, de entrada de capital estrangeiro para atender a bipolaridade da Guerra Fria, né, dentro de uma lógica econômica do capitalismo. O milagre econômico, e aqui é muito interessante a gente perceber que o governo vai sempre criar determinados slogans, né, para impulsionar essa falsa ideia de progresso. Então, a própria Copa do Mundo, a vitória do Brasil nos anos 70 também impulsiona a ideia, né, de 90 milhões em ação, para frente Brasil, né, Brasil ame ou deixe, um momento de muito festejo na nossa economia para que as próprias questões, né, da ditadura fossem apagadas, né, para que a própria repressão não pudesse ser notada. Isso aparece muito nos concursos de maneira geral, né, gente? Muita atenção para os slogans de festejo, de progresso no Brasil nesse período, que tem que ser associados com esse milagre econômico, um período que o PIB cresceu de maneira, vamos dizer, um recorde até hoje nunca superado, mas na questão social foi muito complicado, né? Quando a gente entra aqui já no período de 73 a 79, estamos caminhando aqui para a chamada período da abertura lenta, gradual e segura da nossa economia, da nossa política. Geisel e posteriormente Figueiredo, vamos lembrar que é um período em que você tem um retorno lento das características democráticas. É um período que vamos ultrapassar a crise do petróleo, na verdade duas, né, nesse período. Então essa chamada marcha forçada não se sabe muito bem o que fazer. É se você retorna para uma questão de progresso ou se você tenta frear um pouco a economia. Período de gastos muito avançados, já preparando a nossa economia para a década perdida nos anos 80. Né? Sem dúvida, pessoal. Economicamente falando, pessoal, devemos lembrar que o PAEG, né, o Programa de Apoio Econômico ao Governo, ele tinha como proposta, né, o controle da inflação. E qual era a estratégia para isso? Tentar controlar, né, o consumo. Repare, pessoal, que isso é uma doença da nossa economia. Toda vez que você precisa controlar a inflação, você prejudica o consumidor. Por quê? A estrutura para permitir um crescimento maior, energia, transportes, educação, infraestrutura, sempre existe uma dificuldade magnífica para implementar essas obras, essas iniciativas, né? Nossos governos, eles são morosos e incompetentes nesse aspecto. Então eles vão no consumidor, elevando os juros e diminuindo os créditos. Esse processo desagrada a classe média, né? E é um período que a classe média fica bastante irritada com o governo. Os professores de história ficam meio chateados quando a gente argumenta assim, mas você tem esse aspecto econômico com um peso da resistência maior com esse governo militar. No milagre econômico, as coisas parecem caminhar para um florescimento. Crescimento médio de 10% ao ano, um PIB que chega a 13% de crescimento, né? A 8ª posição na economia mundial. No entanto, pessoal, devemos lembrar que a desigualdade social que o Gabriel mencionou é uma marca muito latente desse momento, né? Arroxo salarial e, ao mesmo tempo, créditos e incentivos fiscais para os grandes empresários. Ou seja, se você é um grande empresário, tem dinheiro esperando por você e impostos de menos. Agora, se você é operário, se prepara, né, meu amigo? Porque o seu salário não vai crescer. Ou seja, o bolo que ia crescer e depois ser dividido do Delfim Neto ficou como um mero populismo, né? Ou seja, um slogan de campanha que, na verdade, não foi levado adiante. A marcha forçada, o Gabriel lembrou bem, 7-3, 7-9. 7-3, rapidinho lembrar, né, pessoal? Guerra do Yom Kippur, no Oriente Médio. Israel dá uma lavada na Liga Árabe. E qual é a maneira que a OPEP encontra para boicotar os Estados Unidos e, consequentemente, Israel? Diminuindo a produção petrolífera, né? Tivemos naquele momento uma inflação na casa de 300% no petróleo. Em 79, pessoal, né, um novo momento, a Revolução Iraniana, né, ou Islâmica, onde você tem um novo boicote do OPEP ao Ocidente e um aumento de
quase 1000% no valor do petróleo. É claro que o Brasil, nesse momento, vai sentir essa gastança que o Gabriel mencionou. Ou seja, houve uma marcha forçada, um exagero. Deveria ter controlado esses gastos públicos, mas na verdade você insiste, né? Criação de Itaipu, criação da usina de Tucuruí, crescimento médio realmente de 6% ao ano, porém endividamento externo, gente, que se eu falei lá no JK que era de 3 bilhões de dólares, aqui ele chega a 90 bilhões de dólares, inaugurando, né, a década perdida dos anos 80.